Você já se perguntou o que acontece quando alguém parte, mas deixa algo para ser descoberto apenas depois que todos os aplausos cessam? E se Silvio Santos, o maior comunicador da história do Brasil, tivesse preparado uma última surpresa, um segredo guardado a 7 chaves, trancado em algum canto obscuro do SBT, esperando silenciosamente o momento certo para ser revelado? Não, não estamos falando de um programa inédito, nem de um prêmio não entregue. Estamos falando de algo muito mais íntimo, algo que nunca foi ao ar, algo que nem mesmo sua família sabia que existia. O que aconteceria se essa revelação pudesse mudar tudo o que você acredita saber sobre ele? E mais, por que Silvio esperou até depois de sua morte para que isso viesse à tona? O que havia de tão sensível, tão poderoso, tão perigoso a ponto de não poder ser revelado em vida? E se essa história não fosse só dele? Tudo começou numa manhã qualquer, daquelas que ninguém daria importância, até o momento em que o Departamento de Segurança do SBT encontrou, durante uma auditoria rotineira, um cofre de aço embutido em uma das salas mais antigas da emissora. Não havia registro dele. Nenhum funcionário fazia ideia de sua existência. Era como se o cofre tivesse brotado do chão, ou pior, como se ele tivesse sido esquecido de propósito. Mas por quê? O que alguém como Silvio Santos teria de tão valioso para esconder? O cofre era protegido por uma senha numérica de 6 dígitos e uma chave física especial, do tipo que só se encontrava em modelos antigos de segurança bancária. Após dias de tentativas frustradas, uma das filhas de Silvio apareceu com uma caixa de madeira, cuidadosamente embrulhada em tecido roxo. Dentro dela, a tal chave, e um papel com uma sequência de números. Mas por que Silvio teria deixado isso justo com ela? Por que só ela? E o que exatamente ele queria que fosse encontrado ali dentro? Quando o cofre foi finalmente aberto, não havia dinheiro, nem joias, nem contratos de TV. Havia apenas uma única carta, dobrada em 4, escrita à mão com uma caligrafia que só poderia ser dele. O envelope, amarelado pelo tempo, trazia em letras simples, para ser lida apenas quando eu não estiver mais aqui. Ninguém ousou abrir. O silêncio tomou conta da sala. Era como se Silvio, mesmo após sua morte, estivesse ali presente, comandando a atenção como sempre fez em vida. Mas o que haveria naquela carta? Por que ela parecia tão definitiva? Teria ele deixado instruções, segredos de família, ou até mesmo um pedido? E se essa carta não fosse apenas uma despedida, mas um reencontro com o que Silvio realmente era por trás das câmeras? A carta foi lida em uma reunião privada com os familiares mais próximos. Será que Silvio estaria revelando o segredo guardado por décadas? A possibilidade de um filho desconhecido foi levantada, mas não havia nomes. Nenhuma pista além daquela frase. O país, que tanto acompanhou suas pegadinhas e prêmios milionários, agora se via diante de um mistério real, com implicações emocionais profundas. E se esse suposto filho estivesse vivo? E se ele nunca tivesse tido ideia de quem realmente era? Investigadores independentes começaram a rastrear pistas baseadas em pequenos trechos da carta. Uma delas falava de um verão quente em Campos do Jordão, nos anos 60. Outra mencionava uma jovem chamada Isabel, com quem Silvio teria vivido algo fugaz mas marcante. Mas por que ele jamais revelou essa história? E por que deixaria isso registrado só agora? Seria uma forma de redenção? Ou uma tentativa final de reunir uma família que nunca se encontrou? Enquanto a mídia especulava, um homem de 47 anos, morador do interior de Minas Gerais, apareceu com uma carta escrita por sua mãe, Isabel, datada de 1967. A carta mencionava um homem de voz grave e sorriso fácil que prometeu voltar, mas desapareceu no tempo da televisão. Coincidência? Ou as peças finalmente começavam a se encaixar? O suposto filho aceitou fazer um teste de DNA, autorizado pelas filhas de Silvio. O resultado? 99,8% de compatibilidade genética. O Brasil inteiro parou para ouvir a notícia. As redes explodiram, mas com a confirmação vieram as dúvidas. Por que Silvio nunca falou nada? Teria sido por vergonha? Medo de como isso impactaria sua imagem pública? Ou teria ele tentado, secretamente, manter contato com esse filho, mas nunca encontrou o momento certo? Na continuação da carta, que só foi revelada após a confirmação do DNA, Silvio dizia: "A fama me deu tudo, menos coragem. Fui covarde com você. Mas deixo aqui o que nunca te disse. Eu sempre soube e sempre amei
à distância. As filhas de Silvio, em um gesto surpreendente, decidiram não contestar a paternidade. Pelo contrário, convidaram um novo irmão para conhecer os bastidores do SBT, sentar na primeira fileira do auditório onde tudo começou. O reencontro aconteceu num domingo silencioso com os estúdios vazios, exceto por aquele palco que já testemunhou tantas emoções. E ali, diante das luzes apagadas e do eco de risadas do passado, aquele homem desconhecido por todos, mas agora reconhecido por sangue e por destino, se sentou onde um dia o pai reinou. O que será que ele sentiu naquele instante? Orgulho? Tristeza? Alívio? Mas a história ainda não acabou. Nos últimos parágrafos da carta, Silvio revelou que havia criado um fundo financeiro abastecido ao longo de mais de 20 anos, destinado a apenas uma pessoa, aquele filho que ele jamais viu crescer,